Olá, boa noite. São 18 horas e, conforme havíamos combinado, este é o nosso segundo encontro com Freud e a sua obra A Interpretação dos Sonhos. Começamos na semana passada ao estudo desta obra magna da história da psicanálise e hoje daremos continuidade a esse estudo. Desde a semana passada, começamos o projeto Entenda a Psicanálise. E esse projeto inclui a realização de lives diárias, de segunda a sexta, cada dia num horário. Você pode acompanhar os horários ali na minha primeira postagem do canal aqui do Instagram, com os horários que estão ali fixos, cada dia num horário diferente. Hoje às 18 horas, boa noite para quem está entrando agora. Terça-feira às 20, vai variando conforme o dia, né? Quarta-feira, se não me engano, às 17, e a gente vai quinta e sexta às 18. Só você olhar lá. Se não conseguir entrar no horário, não tem problema. A live fica gravada por um certo tempo aqui no Instagram e depois ela estará disponível no meu canal do YouTube, Arte do Bem Viver. Se você ainda não conhece o meu canal, eu estou ao vivo também agora no canal do YouTube, tem gente lá assistindo no canal também. Boa noite para quem está assistindo, Vivian, boa noite. Você também pode assistir por lá. Depois essa live ficará gravada e disponível para que você a assista no canal do YouTube. Se você ainda não me segue, o link está aqui no meu Instagram. Só você clicar na parte de links ali na descrição e você poderá então seguir o canal do YouTube. O canal do YouTube começou depois, né, do Instagram. Já bateu recentemente mais de 1.000 seguidores, muitas visualizações e está dando super certo. Está crescendo e está sendo muito bom. Tem mais de 60 vídeos inéditos que não estão disponíveis aqui no Instagram. Se você quiser conhecer o canal do YouTube, me siga e acompanhe as postagens que estarão sendo realizadas lá. Amanhã nós trabalharemos psicopatologias, às terças. Quarta-feira trabalharemos clássicos da psicanálise com a obra O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Ana Freud. É o segundo encontro. Se você não pôde assistir o primeiro, não tem problema. Cada encontro tem um tema fechado. Você não vai ficar perdido, perdida. Fique tranquilo. Se você quiser assistir às aulas anteriores, você tem acesso no meu canal do YouTube. Você tem toda a possibilidade de acompanhar. Quinta-feira, como no dia 7 de setembro foi feriado, nós não começamos as lives sobre prática clínica. Mas na próxima quinta-feira começaremos a comentar ao estudo dirigido, né, sobre o livro Cartas a um Jovem Terapeuta do Contato Caligares. E sexta-feira tem muito sucesso, muitas visualizações, muitos likes, Psicanálise e o Amor, com a obra Arte de Amar, do Erich Fromm, psicanalista Erich Fromm. Olha, gente, está imperdível. As lives são gratuitas, evidentemente. Se você está gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, siga o canal do YouTube, recomende a quem você acha que vai gostar, né? Manda lá por aquela setinha lá para quem você acha que vai se interessar. Porque eu acho que o projeto é muito interessante, o projeto Entenda a Psicanálise. Bom, mais uma vez boa noite para quem está entrando agora. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Vamos dar continuidade à obra, ao nosso estudo dirigido sobre a interpretação dos sonhos do Freud. E eu estou usando, como eu disse, nessa versão aqui, que é a versão comemorativa da editora Imago, dos 100 anos. Eu tenho esse livro aqui há uns 20 anos. E é uma edição comemorativa dos 100 anos da publicação da interpretação dos sonhos. Vamos lá. Começando a nossa temática de hoje, dando continuidade ao encontro da semana passada,
Primeiramente, gostaria de falar com vocês a partir do texto do Freud, tá? Aqui eu não vou falar nada da minha cabeça, é um estudo dirigido, né, onde eu vou comentar e explicar para vocês o que o Freud nos ensina nesse texto que é monumental, um clássico, não apenas da história da psicanálise, mas de toda a área das ciências humanas, que é a obra A Interpretação dos Sonhos, do Freud, sempre nas listas dos livros mais influentes da história da humanidade, pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês trata-se da relação dos sonhos com a vida de vigília. Gente, vida de vigília é a vida acordada, tá? Então, sempre quando eu falar vigília, você lembre que eu estou falando da nossa vida enquanto não estamos dormindo, enquanto estamos acordados. Freud dirá o seguinte: olha, o julgamento simplista de vigília feito por alguém que tenha acabado de acordar presume que seus sonhos, mesmo que não tenham eles próprios vindo de outro mundo, ao menos o haviam transportado para outro mundo. Então, há basicamente dois grandes paradigmas sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília, ou seja, qual a relação dos sonhos com a nossa vida acordados. Há basicamente dois paradigmas. O primeiro paradigma é apresentado aqui, que é a ideia de rompimento. Como se o mundo dos sonhos fosse um outro mundo, um mundo diferente do mundo de quando estamos acordados. Esse é o primeiro paradigma. E aqui Freud vai citar o velho fisiólogo Burdach. E o Burdach diz o seguinte, comentando sobre os sonhos, num trecho muito citado em várias obras escritas sobre sonhos. Diz assim Burdach: nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar, mesmo quando toda a nossa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou quando todo nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema, o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos. Então, você percebe aqui que o que o autor está dizendo é que há uma espécie de rompimento. Há um rompimento, né, dessa relação, né, há dois mundos, né? Dois mundos. E esses dois mundos são mundos diferentes, são mundos distintos. Pessoal que está no YouTube, se estiver travando aí, vocês me avisam, porque para a gente tomar... E a nossa vida da vigília. Espera aí que eu acho que deu algum probleminha aqui no OBS. Acho que está dando tudo... Espera aí. Acho que está tudo certo. Pronto. Acho que tá... Oi, voltou. Voltou no YouTube. Tinha saído, acho que agora já voltou. A conexão tá boa, tá dizendo aqui. Em relação ao paradigma da continuidade, a grande maioria dos autores, dirá Freud, contudo, assume o ponto de vista contrário quanto à relação entre os sonhos e a vida de vigília. Aí ele vai citar um camarada chamado Hafner. E ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de vigília. Nossos sonhos se associam regularmente às representações que estiveram em nossa consciência pouco antes. A observação cuidadosa quase sempre encontra um fio que liga o sonho às experiências da véspera. E aqui já tem algo que posteriormente na obra Freud vai tratar de uma forma muito, muito interessante.
ele vai dizer o seguinte: é muito comum, né, é muito comum que o material dos sonhos se utilize de questões relacionadas à véspera, ao dia anterior em que nós vivemos. A gente vai falar sobre isso em outro encontro, com bastante calma. Dando continuidade, Freud cita um outro autor chamado Weigand, e ele vai contradizer especificamente o enunciado do primeiro, do Burda, né, que fala que há um rompimento entre os dois mundos. Ele dirá o seguinte: pois muitas vezes, e aparentemente na maioria dos sonhos, pode-se observar que eles de fato nos levam de volta à vida comum, em vez de libertar-nos dela. Então, em vez do sonho ser pensado como algo que nos transporta para outro mundo, que nos liberta, que produz um rompimento, esses autores vão dizer que é ao contrário, há uma continuidade, há uma relação de continuidade entre os sonhos, tá? E a vida de vigília. Tá travando um pouquinho no YouTube, né? Depois eu vou ver essa transmissão no YouTube, ao vivo, e vou ver como é que ficou depois da gravação. E se não ficar boa, eu posto a do Instagram, lá no YouTube, e a gente vê como é que fica nos próximos encontros, tá? Tô falando com o pessoal do YouTube. Dando continuidade aqui, um outro autor chamado Maury, ele tem uma fórmula mais simples, citada aqui em francês, traduzido, diz assim: sonhamos com o que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. Sonhamos com o que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. O outro autor chamado Jessen, ele dirá o seguinte: o conteúdo de um sonho é invariavelmente mais ou menos determinado pela personalidade individual daquele que sonha, por sua idade, sexo, classe, padrão de educação e estilo de vida habitual, e pelos fatos e experiências de toda a sua vida pregressa. O que o Freud está dizendo aqui, usando esse autor, é que há um condicionamento social dos sonhos, né? Os sonhos, né, apesar de serem produto do inconsciente, eles têm um condicionamento social, né? Ele passa por uma série de questões de etárias, de gênero, questões econômicas, né? Então, tudo isso implica nos sonhos e nos tipos de sonhos que nós temos. Continuando, esta mesma concepção foi adotada na antiguidade quanto à dependência do conteúdo dos sonhos em relação à vida de vigília. Então, essa ideia de que os sonhos continuam têm uma relação direta com a nossa vida acordados não é uma ideia nova. Desde a antiguidade, aí o Freud vai citar Xerxes, que embarca numa batalha, numa guerra, porque entendeu que o seu sonho o impelia a prosseguir. Ele vai citar Lucrécio, né? Sobre isso vai citar Cícero. Todos eles, segundo Freud, concordam com essa ideia de que há uma relação de continuidade entre a nossa vida quando estamos sonhando e a nossa vida acordados. Contudo, essa contradição entre os dois paradigmas, dirá o Freud, parece insolúvel, né? De fato Vou seguir aqui, tem uma citação em que eles citam um autor chamado Hildebrandt. Eu acho que essa citação também é muito interessante. Essa citação fecha esse pequeno capítulo que trata da relação dos sonhos com a vida de vigília. E o Hildebrandt dirá o seguinte: e contudo, o que parece ser o contrário disso é igualmente verdadeiro e correto. Apesar de tudo, o mais íntimo dos relacionamentos caminha de mãos dadas, creio eu, com o isolamento e a separação. Podemos dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, olha que interessante isso, seu material é retirado da realidade e da vida intelectual que gira em torno dessa realidade. Quaisquer que sejam os estranhos resultados que obtenham, eles nunca podem de fato libertar-se do mundo real. E tanto suas estruturas mais sublimes, como também as mais ridículas, devem sempre tomar de empréstimo seu material básico,
seja do que ocorreu perante nossos olhos no mundo dos sentidos, seja no que já encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília. Em outras palavras, do que já experimentamos interna ou externamente. Em suma, o que esse autor quer dizer é que os sonhos se relacionam com aquilo que nós já experimentamos. O que nos leva ao próximo capítulo, que é o material dos sonhos, a memória nos sonhos. E esse é um ponto muito interessante. Aqui o autor tenta responder a seguinte pergunta: olha, como é que os sonhos se relacionam com a nossa memória? Como pode nós sonharmos com algo que nós nunca soubemos? Como pode nós sonharmos com um lugar existente, mas que nós nunca estivemos? Como pode vir uma informação correta, precisa num sonho, na qual eu conscientemente nunca tive conhecimento? Como é que nós podemos explicar isso daí? Ou seja, como se relaciona a nossa memória com os nossos sonhos? E aí Freud dirá que todo o material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado de algum modo da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho. Ao menos isso podemos considerar como fato indiscutível. Então a tese defendida pelo Freud é a seguinte: qualquer conteúdo de um sonho parte de alguma experiência nossa. Mesmo que nós não lembremos conscientemente. Quando acessamos algo, estivemos num lugar, uma informação, né? Uma lembrança correta, precisa de algo que conscientemente não lembramos, é porque, segundo o autor, ela está em algum lugar da nossa memória, mesmo que não acessível. E, gente, desde que nós nascemos, principalmente nos nossos tempos de hoje, onde nós somos expostos a um sem número de estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos táteis, tudo isso vai se acumulando na nossa memória. Tudo isso, né? Mesmo que a nossa atenção consciente não esteja focada naquilo, né? De alguma forma, todos esses estímulos e sensações, eles vão sendo indiretamente ou diretamente absorvidos por nós e vão sendo depositados em algum lugar. Não dá para nós nos lembrarmos de tudo isso. A nossa memória operativa não permite que a gente lide com isso. Senão nós entraríamos em parafuso. Isso me lembra um conto. Aliás, eu sempre recomendo esse conto. Um conto do Borges, grande escritor argentino. E o conto chama-se Funes, o Memorioso. E ele contava a história de um indivíduo que nunca se esquecia de nada. Nunca. Ele sempre lembrava de absolutamente tudo que ele viveu, todos os estímulos que ele recebeu desde sempre. Não vou dar spoiler. Depois, se você quiser, baixa na internet, bota lá Funes, o Memorioso. É um conto bem curtinho, mas é muito, muito impressionante. Depois que a gente lê, nunca mais esquece, né, dessa obra-prima da literatura, que é o conto do Borges. Mas dando prosseguimento, seria um erro, diz Freud, supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos. É preciso, pelo contrário, procurar diligentemente a ligação.
e, em inúmeros casos, ela pode permanecer oculta por muito tempo. A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da memória nos sonhos, e que, embora observadas com frequência, até hoje têm resistido à explicação. Vale a pena examinarmos essas características mais de perto. Então vamos lá, dando prosseguimento aqui ao texto. Freud dirá: é possível que surja no conteúdo de um sonho um material que no estado de vigília não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou de nossa experiência. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, que é possível que em um sonho nosso surja algum conteúdo, algum material, né, que a gente não sabe. Não faz parte do nosso conhecimento e da nossa experiência consciente. Lembramos-nos, seguindo aqui, lembramos-nos naturalmente de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar se ou quando a experimentamos na vida real. Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimos-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Então, finalmente, muitas vezes após um longo intervalo, alguma nova experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte do sonho. Somos assim levados a admitir que no sonho sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa memória de vigília. E aqui tem um exemplo que é fornecido por um autor chamado Delboeuf, francês Delboeuf. Me lembro Boeuf-Bourguignon, né? Eu me lembro que eu quando viajei e fui comer, eu queria comer uma comida especial, eu falei, pô, esse negócio de Boeuf-Bourguignon, que é um prato típico, deve ser algo muito especial. Aí eu fui comer Boeuf-Bourguignon e descobri que era músculo. Eu fiquei muito decepcionado. Delboeuf. O Delboeuf, ele conta uma história muito interessante. Ele vai dizer que num sonho, ele tem um sonho no quintal da sua casa, onde ele viu pequenos lagartos semi-congelados. E ele gosta muito de animais, é um estudioso disso, né? Ele deu para esses animais, no sonho, umas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro. E no sonho ele sabia o nome da samambaia. E no sonho ele lembrou, no sonho ele soube que o nome da samambaia era Asplenium rutamoralis, o nome em latim, o nome técnico. Veio no sonho o nome da samambaia. E o sonho prosseguiu, né? Quando ele acordou, o Delboeuf acordou, e ele disse: olha, eu sei em latim o nome de pouquíssimas plantas. E Asplenium não faz parte disso. Eu tenho certeza que eu não conheço isso. Eu nunca ouvi este nome antes, Asplenium. E aí ele foi pesquisar e ele descobriu que havia de fato uma samambaia, mas o nome correto dela não era Asplenium rutamuralis, era Asplenium rutamuraria. O sonho fez uma pequena deturpação. Os sonhos fazem isso, tudo bem. Gente, isso não pode ser uma coincidência, né? Não pode ser uma coincidência. Nem foi uma revelação sobrenatural. E ele ficou pensando, como é que eu fui saber esse nome dessa samambaia em latim, Asplenium, no meu sonho, e o nome da samambaia ser Asplenium mesmo. O sonho aconteceu em 1862. E aí, 16 anos depois, ele esperou 16 anos para saber disso, né? Ele visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas e ele começou então a recordar-se de algo. Abriu lá o livro e encontrou a Asplenium do seu sonho. Viu o nome em latim escrito por seu próprio punho.
abaixo da planta. Vou repetir. Ele encontrou um livro, né? Enquanto visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas. Ele abriu lá, na página da Samambaia Asplenium, e ele viu que ele mesmo, muitos anos antes, aliás, em 1860, 2 anos antes do sonho, ele havia escrito aquilo. Né? Ele havia escrito aquilo. E ele falou, opa, em 1860, ele escreveu isso. Só que ele absolutamente não lembrava. Não, Vivian, o sonho não tem nenhuma relação com acontecimentos futuros, tá? Nosso sonho não trata do futuro, né? O sonho, ele trata das questões da nossa experiência. A grande tese do Freud, né, no livro, é que os nossos sonhos são uma conversa do nosso inconsciente com a gente mesmo, aproveitando uma série de materiais que a gente vai ver aos pouquinhos nas próximas aulas. Eu não vou ser ansioso, eu não vou adiantar. A gente vai aos pouquinhos explicar qual material que o sonho trabalha. Né? Mas ele não está falando sobre isso. O sonho é um acontecimento interno que acontece dentro da gente, né? E diz respeito ao que está aqui dentro, né? As nossas vivências, as nossas experiências e a maneira como nós nos relacionamos com elas, e especialmente o nosso desejo. Mas aí são cenas do próximo capítulo. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis na vida de vigília é tão notável e de tal importância teórica que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns sonhos hipermnésicos que ele vai chamar. E ele começa a contar uma série de exemplos no texto, né? Vários exemplos de sonhos de vários autores que contam informações, conteúdos que estiveram presentes nos sonhos e que depois essas pessoas vão se acordar que em algum momento das suas vidas, mesmo que elas não lembrassem, elas tiveram acesso àquela informação. Então, gente, para pensar em toda a sua vida. Quantos estímulos você já foi submetido? Quantos filmes você já viu? Quantas novelas? Quantos seriados? Quantos livros? Quantas músicas? Quanta coisa. Às vezes você não estava nem prestando atenção direito. Quanta coisa, né, vai entrando aqui dentro de você. Isso tudo vai ficando guardado em um determinado lugar. E nada disso se perde. Essa é uma grande tese aqui do texto. Tem uma frase que é fundamental, que eu destaco. Talvez seja a frase mais importante da aula de hoje. Diz assim, o Freud: ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito, em estado de vigília, não está ciente de possuir. Ou seja, os sonhos trazem conteúdos que nos pertencem, mesmo que nós conscientemente não nos lembremos deles. Mesmo que nós conscientemente não nos lembremos deles. Vou dar um exemplo aqui que o Freud cita. Freud dirá: um dos meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pedira um kontuzovka. É assim que fala? Kontuzovka. Quando se encontrava num café. O que é um kontuzovka? Eu vou explicar já. É uma bebida, tá? Depois de me contar isso, o paciente falou isso. Eu sonhei que pedi um kontuzovka num café. Depois que o paciente me contou isso, Freud disse, o paciente me perguntou o que é um kontuzovka, pois eu nunca ouvi esse nome. Freud dirá o seguinte: pude responder-lhe que se tratava de um licor polonês e que ele não podia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes.
De início, ele não me quis dar crédito, ou seja, o paciente não acreditou nele. Mas alguns dias depois, após concretizar seu sonho num café, notou o nome num tapume na esquina de uma rua pelo qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Ou seja, o camarada passou durante vários meses, ao menos 2 vezes ao dia, numa propaganda de uma bebida. E ele jamais, conscientemente, a sua atenção se focou naquilo ali. E ficou registrado na sua memória, ou acessível ao seu consciente. Jamais. Mas aquilo estava ali. Era uma informação que ele possuía, era um conteúdo que estava ali dentro dele, né? Beleza, gente? Tá claro isso daí? Se você tiver perguntas, né, e às vezes não dá pra gente parar para responder aqui, coloque sua pergunta lá no canal do YouTube. Que aí eu vou, no próxima aula, eu vou responder a sua pergunta. Tá? Então não é simplesmente um jogo de uma aula de mão única, né? Tem que ter troca. Então, se você quiser perguntar, falar, você pode perguntar lá no canal do YouTube. O link está aqui. O vídeo vai estar disponível. Assim que acabar, ele já fica disponível numa prévia, né? Depois eu faço uma edição bonitinha, posto ele lá já editado para você assistir com calma. Uma das outras fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução é a experiência da infância. Então, as nossas experiências infantis são um material muito utilizado para os nossos sonhos. Gente, vocês terem uma ideia, eu quase sempre, quando sonho, eu sonho basicamente, eu nunca sonho com a minha casa onde eu moro hoje. Eu sempre sonho com a minha casa da infância, com as casas da infância. Sempre é para lá. Né? E claro, né, sempre quer dizer alguma coisa importante, mas sempre são casas, lugares onde eu não vou há muitos e muitos anos, pelo menos mais de 20 anos. Né? E sempre eu volto para aquele lugar. Né? E você? Tem uma experiência parecida com essa? Deixe seu comentário aí, conte um pouquinho sobre a sua experiência, né, com os seus sonhos, né? É bom quando você comenta, a gente pode na próxima aula falar sobre isso, e também ajuda lá, né, nos comentários a esse vídeo, a essa live ser divulgada para mais gente, para ter um acesso maior. Então deixa o seu like, tá? Não esqueça. Vamos dar continuidade? Está com 34 minutos, acho que dá para a gente seguir mais um pouco, né? Eu me prometi, e prometi a vocês, que jamais duraria mais que uma sessão de análise. Espero cumprir a minha promessa. Às vezes eu me empolgo e posso falar um pouquinho demais. Eu não posso passar muito mais porque eu tenho sessão com o paciente às 19 horas. Então, em respeito ao horário do paciente, tem que terminar um pouquinho antes, pelo menos, né, para beber uma água, esticar um pouquinho as pernas, pegar um cafezinho para começar a sessão. Mas acho que dá para a gente continuar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes da sua ocorrência. Isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Então vamos lá. Os sonhos se utilizam de material da infância, mas os sonhos também, em sua maioria, se utilizam de material derivado dos últimos dias antes da sua ocorrência. Né? Então, assim, para alguns autores, os sonhos, na sua média, os sonhos normais, digamos assim, como o Robert, por exemplo, eles dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Ou seja, as impressões mais recentes. Alguns autores enfatizam isso. Tá? Um outro autor, chamado Nelson, norte-americano, de Freud, é de opinião que as impressões empregadas com mais frequência no sonho decorrem do penúltimo ou do antepenúltimo dia antes que o sonho ocorra. Do penúltimo
e do antepenúltimo dia, né? É interessante que ele vai dizer que não são as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho. A gente vai falar sobre isso com calma nos próximos encontros. Olha que interessante. Estou até vendo um comentário aqui do Márcio que está falando que muitas vezes sonho com casas onde mora e com primos amigos de infância. É verdade, né? Isso é muito interessante. Agora, a terceira, mais surpreendente e menos compreensível característica da memória nos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido. Isso que é muito interessante. E isso é um ensinamento que a gente tem que guardar e eu vou repeti-lo aula após aula. E é por isso, não é à toa que na associação livre, a regra fundamental da psicanálise, nós falamos para os nossos pacientes: fale tudo que vier à cabeça. Mesmo que você ache que não é importante, mesmo que pareça que não é importante, é importante. Fale tudo que vier à cabeça. Agora vamos voltar para o sonho. Olha o que o Freud diz. Pois nos sonhos, o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília, apenas o que é mais importante, mas pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante. Ele vai citar aqui o Hildebrandt de novo, ele vai dizer, olha, você teve uma morte na família naquela semana, e às vezes no seu sonho, né, você em vez de sonhar com aquilo, você vai sonhar com a verruga na testa de um estranho que você viu na rua. E que não pensamos mais depois de ter passado por ele. E aquela verruga tem um papel importante no sonho, né? Isso é muito interessante, né? O Strampel, ele vai dizer que há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes de fato provêm de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância e triviais, né, que foram esquecidas logo após sua ocorrência. E a escolha que o sonho faz é isso, né? Ele traz coisas que simplesmente parecem absolutamente irrelevantes e insignificantes, né? Ellis dirá o seguinte: as emoções profundas da vida de vigília, né, da vida acordada, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária não são os que costumam se apresentar de imediato à consciência onírica. Sempre que eu falar onírico, tá, gente, quer dizer dos sonhos, tá? Onírico quer dizer dos sonhos, né? Vem do grego. No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais, esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Freud dirá o seguinte, que é fácil perceber como a notável preferência demonstrada pela memória nos sonhos por elementos indiferentes e, consequentemente, despercebidos da experiência da vigília, está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília e a dificultar, em qualquer caso específico, a comprovação dessa dependência, né? Então, por isso que quando nós vamos analisar sonhos, nós pedimos para a pessoa contar o sonho sem selecionar material do sonho, falar tudo que ela lembra, não é? E pode ser, né, que venham muitos detalhes que pareçam ser absolutamente relevantes. Às vezes são, às vezes não são. Né? Isso a gente vai descobrir, né, nas próximas aulas, né? Tem alguns comentários aqui que são complexos demais para a gente responder agora, tá? Eu vou pegar aqui, tem coisas escritas no YouTube, no Instagram, depois eu vou dar uma olhada e vou separar um momentinho no próximo encontro para responder as questões e as perguntas. Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral.
E aí, Freud cita Scholl e vai falar algo que é da mais absoluta importância para a psicanálise, que é o seguinte: nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente. Ouviram o que eu disse? Nada que tenha passado por aqui, que tenhamos possuído mentalmente uma vez, pode se perder inteiramente. É claro, né? Em outros contextos, né? Em casos de certas doenças, né? Ou acidentes, isso pode vir a acontecer, mas estou falando assim do curso normal das coisas. Curso normal das coisas, tá? É claro que indivíduos que padecem de algum tipo de enfermidade, né, que ataque, que produza danos cerebrais, evidentemente que isso pode vir a acontecer em caso de acidente, em algum tipo de acidente, onde o indivíduo perca a massa encefálica. Mas no curso normal, ele está dizendo que nada do que experimentamos, nada do que tenhamos possuído mentalmente se perde. Tudo fica aqui registrado em algum lugar dentro da gente. Freud dirá que essa é uma conclusão a que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. E aí já caminhamos, né, para nossa última consideração, né? Freud cita um autor chamado Strampel, e o autor frisa com razão que os sonhos não reproduzem experiências, eles dão um passo à frente. Mas o próximo passo da sequência é omitido, ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Então, na matéria dos sonhos, ocorre uma deformação de algo, uma transformação de algo. E nas próximas aulas, nas próximas lives, nós vamos entender como funcionam esses mecanismos, né, de deslocamento, de condensação e de deformação que acontecem nos sonhos. Seguindo aqui, ele dirá: os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções. Isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas. Eu acho que nós fechamos aqui esse capítulo. Hoje trabalhamos 2 capítulos. O primeiro capítulo que nós trabalhamos foi a relação dos sonhos com a vida de vigília. São capítulos bem curtinhos. E o outro, o material dos sonhos, a memória nos sonhos. Na próxima segunda-feira, às 18 horas, trabalharemos os estímulos e a fonte dos sonhos. É um capítulo maior. Provavelmente nós faremos isso em mais de uma live, né? Ou provavelmente, né? Ou se a gente der conta numa live só, vamos tentar, mas provavelmente serão em 2. Os estímulos e as fontes dos sonhos, caminhando mais um pouquinho na obra Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, um clássico da psicanálise. Eu agradeço para quem esteve presente, nós tivemos um bom público. Temos agora também um bom público no YouTube. Está aumentando, né, o número de visualizações. Teve mais gente hoje do que na segunda-feira passada, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigado para você que esteve aqui. Se você não conseguiu assistir toda a live, depois ela ficará um tempinho disponível aqui no Instagram e estará disponível no canal do YouTube. Se você não me segue ainda, se você está no Instagram, evidentemente, é só clicar no link que está lá no meu perfil, na minha descrição do perfil. Clica lá e siga o canal do YouTube. Amanhã estaremos aqui juntos novamente para as 20 horas. Amanhã às 20 horas, trabalhando psicopatologias a partir da obra Diagnóstico Psicanalítico. Na quarta-feira, clássicos da psicanálise com a obra da Ana Freud, o ego, os mecanismos de defesa. Quarta-feira, 17 horas. Quinta-feira, às 18 horas, prática clínica, cartas a um jovem terapeuta, do Contardo Caligares. Sexta-feira, psicanálise e o amor, 18 horas.
com A Arte de Amar, do psicanalista Erich Fromm. Bom, tá bombando, foi maravilhoso sexta-feira também. Então eu encontro vocês nas próximas lives. Se você não conseguiu lembrar, vai conseguir lembrar evidentemente tudo que eu falei, é só você entrar aqui nas minhas postagens. Os horários estão logo aqui na postagem fixa e tem também uma postagem que eu fiz hoje com os temas das lives desta semana. Qualquer dúvida, só você olhar lá ou então me manda uma mensagem que eu terei o maior prazer em te explicar. Gente, um forte abraço a todos e todas que estiveram aqui presentes. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.